Vamos agora revisar um pouco de potenciação. Bem, a potência nada mais é que um número maior e um número menorzinho em cima. Que esse número maior nós chamamos de base. Esse menor no canto superior direito, nós dizemos que ele é o nosso expoente. Dessa forma, qualquer número que nós escrevermos, ou isso é uma potência. O número inteiro, com a base e o expoente, nós chamamos de potência. Por quê? Porque ela tem uma base e tem um expoente. E como nós resolvemos essa potência? O expoente diz quantas vezes você deve repetir a base. Logo, se eu tenho 2 na base e o expoente é 3, eu vou repetir a base 3 vezes. Se eu tenho 5 na base e o expoente é 2, o expoente manda eu repetir a minha base 2 vezes. A operação que eu sempre irei fazer é a de multiplicação entre as bases repetidas. Logo, 5 vezes 5 dá 25. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Ou seja, 2 elevado ao cubo é 8, enquanto 5 ao quadrado dá 25. Opa! E o que seria esse 5 ao quadrado e o que seria esse ao cubo? Nomenclaturas especiais são dadas para quando você tem uma base elevada a 2, nós dizemos que está elevada ao quadrado. Isso tem a ver com área. Tá bom? Enquanto um número qualquer, que eu estou representando aqui de A, nós dizemos que está elevada ao cubo. Isso tem a ver com volume. Tá? Essa potência elevada ao cubo, elevada ao quadrado, são nomes especiais para o número 2 e o número 3. A partir da quarta potência, nós dizemos que está elevada à quarta potência, está elevada à quinta potência, está elevada à décima, certo? Não tem nomes específicos como ao quadrado, ao cubo, tá bom? Continuando, nós temos então algumas propriedades. Toda potência elevada a zero é 1. Vamos explicar mais tarde por que isso acontece. Certo? Toda potência elevada a 1, o expoente manda repetir uma vez a base. Uma vez repetida, a base quer dizer que a potência elevada a 1 é ela mesma. Da mesma forma, 2 elevado a 1 é o próprio 2. Certo? Posso dizer que esse 1 está aqui ainda, só que invisível. Porque todo número elevado a 1 dá ele mesmo. Certo? Da mesma forma, se eu tenho uma potência elevada ao expoente negativo, para tirar esse negativo, eu vou inverter a minha base. Ué, esse 1 apareceu da onde? Todo número está dividido pelo número 1 invisível embaixo dele. Todo número dividido por 1 não é ele mesmo? Então, esse número 1, quando eu inverto, ele aparece. Porque ele embaixo ele fica invisível. Beleza, mas em cima não. Certo? Da mesma forma, 3 elevado a menos 2. Para tirar esse menos do expoente, eu digo que é 1/3 elevado a 2. Ou elevado ao quadrado. Tá bom? Continuando com algumas operações.
na soma de potência de mesma base, você tem que calcular cada uma e depois somar. Na subtração, pode ser o menos aqui também, ó. Também. Na multiplicação, nós temos potências de mesma base multiplicadas. Nós vamos calcular uma potência resultante, onde nós somamos os expoentes, ficando assim a elevado à quinta. Na divisão de potências de mesma base, isso lembrando que é só para as de mesma base, nós temos a resultante, o de cima menos o de baixo, nos expoentes, ficando a ao quadrado. Tá bom? Logo, na divisão, nós subtraímos. Na multiplicação, nós somamos se as bases forem iguais. E se for bases diferentes? Por exemplo, aqui é o número 2, aqui é o número 3. Nós não podemos aplicar essa propriedade porque tem que ser o mesmo número. 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao cubo é igual a 2 elevado à quinta. Não pode ser bases diferentes. A propriedade só funciona com bases iguais. Tá bom? Logo, nós temos também outra propriedade, que é quando nós temos a raiz quadrada, ou a raiz de qualquer índice. Mas eu vou deixar essa transformação para mais adiante, porque nós não vamos tratar nesse vídeo radiciação, tá bom? Então, vamos para um exemplo envolvendo algumas dessas propriedades para treinarmos um pouco. Vamos lá. Exemplo 1. Para calcularmos a nossa propriedade, eu tenho 11 elevado ao cubo vezes 11 elevado à quinta potência vezes 11 elevado ao quadrado. Eu quero saber, então, uma potência resultante. Ora, se é a multiplicação de potências de bases iguais, eu vou repetir a minha base 11 e vou somar os meus expoentes. Então, a minha potência resultante será 11 elevado a 5 mais 5, 10. Certo? No meu segundo exemplo, quando eu tenho 7 elevado a 9 dividido por 7 elevado a 6. Ora, eu tenho então, aplicando a propriedade da divisão, se é divisão de potências de bases iguais, é o de cima, o expoente do numerador, menos o expoente do denominador. 7 elevado a 9 menos 6, 3. Prontinho. Aplicamos a propriedade tranquilamente. E agora, para finalizar, um exemplo envolvendo, então, os dois. 3 ao quadrado vezes 3 elevado à quinta, dividido por 3 elevado a 3. Bem, na propriedade da multiplicação de potências de bases iguais, nós conservamos a base, somamos os expoentes. 2 mais 5. Na divisão, nós subtraímos os expoentes. Menos 3. Logo, ficará 3
7 menos 3. Ficará 3 elevado à quarta. Certo? Vamos fazer de uma forma mais cautelosa. Só na multiplicação. Ficaria então 3. Na multiplicação nós somamos os expoentes. E vou deixar aqui a divisão por 3. Ficaria então 3 elevado a 7 dividido por 3 elevado a 3. Na divisão, nós teremos então 3, 7. A subtração dos expoentes. Na divisão, subtraímos os expoentes, ficando 3 elevado à quarta. Certo? Sempre estaremos utilizando as nossas propriedades. Tá bom? Até a próxima.